Bom, obrigado, Isaac. Obrigado, banda. Valeu. Boa noite a todos. Nesse tempinho frio hoje, né? Então, estamos tendo que se esforçar um pouquinho para estar junto. Mas eu queria apresentar agora a Lindomara, que vai trazer a palavra para a gente. Vou estar orando pela vida dela e aí iniciamos a nossa palavra. Ela vai trazer uma palavra para a gente sobre as redes sociais e como elas influenciam a nossa mente, né, Lindomara? E acho que vai ser uma palavra bem legal, bem interessante para todos. Bom, querido Deus, eu queria estar hoje te agradecendo pelas nossas vidas, Senhor Deus, pelo esse tempo hoje de Gabs, pelo tempo que Tu providenciou para a gente, que a gente está aqui mesmo no frio, mesmo durante a pandemia, Senhor Deus, poder estar trazendo a Lindomara para poder estar trazendo essa palavra, Senhor Deus, que essa palavra seja luz para nossas vidas, Senhor Deus, que possa trazer entendimento e discernimento para que a gente possa melhorar, Senhor Deus, cada vez mais. Eu peço isso, agradecido, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente estar junto. Eu confesso que eu estou até um pouco emocionada de voltar aqui na igreja depois de tanto tempo, né? Eu ainda não tenho vindo nos cultos presenciais, porque tenho 3 filhos pequenos, mas é bom, né? A gente se sente diferente, né? É um lugar especial e a gente torce aí, ora para que Deus nos ajude a passar, administrar essa fase, passar logo por isso, para a gente poder estar junto novamente. Então, alegria estar aqui. Obrigada, Marcelo, e a vocês e você também que está nos acompanhando na internet, pela tua presença, né? Hoje eu vou falar de um tema muito interessante, nos 2 vieses, né? Na questão do cérebro e na questão das redes sociais. E falar do cérebro é algo muito legal, né? Imagina um órgão que está lá na nossa cabeça, que controla tudo que a gente faz, exatamente tudo. Tudo que a gente faz, todos os nossos órgãos do corpo, todos os nossos movimentos, não só controla os nossos movimentos físicos, como as emoções, os pensamentos. Então, tudo que nós somos, parte dessa caixa, desse sistema, que é visto como o sistema mais complexo do mundo. É um privilégio e saber também que nós somos os únicos animais que possuímos 16 bilhões de neurônios. Apesar do nosso cérebro não ser o maior do reino animal, por exemplo, o elefante tem um cérebro maior do que o nosso, nós temos ali no córtex cerebral, no córtex pré-frontal, que é essa parte frontal aqui da nossa testa, 16 bilhões de neurônios. Esses neurônios que nós nascemos com ele, né? Mas eles não falam muito da gente. O que nós somos, o que nós fazemos, o que nós nos tornamos como adultos, quando estivermos adultos, eu falo aqui para a maioria de adolescentes, tem a ver com o que a gente fez com esses 16 bilhões de neurônios. Então, tem a ver com como que a gente usou eles a nosso favor, como que a gente se desenvolveu, o que a gente fez disso que a gente recebeu, né? Todo mundo aqui, quando nasceu, a gente nasceu apto, mas não nasceu capazes. Não é verdade? E falar das redes sociais, no mundo que a gente vive hoje, tem a ver com essa terceirização das nossas funções cognitivas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso de uma linguagem bem tranquila, bem fácil, para que todos possam entender. E, na verdade, eu fiquei pensando como é que surgiu esse tema, né? No início do ano, eu fiz uma palestra no Colégio de Santa Catarina sobre como o cérebro aprende, né? Os professores e a direção do colégio me chamou para conversar, ter uma conversa ali, uma palavra, e depois uma abertura para perguntas e respostas. E uma das perguntas de um dos professores foi esse, né? Lindomara, a gente vê os alunos, vocês, né? Com o aparelhinho no bolso, provavelmente a maioria aqui, em casa, inclusive, como que a gente lida com isso, que faz parte da realidade deles, e a gente vê que eles se distraem o tempo inteiro, e quando a gente vai mais firme, pede para não usar, a gente vê que eles estão nitidamente ansiosos. O que acontece, né? Então, essa foi uma preocupação da professora, e eu, atendo na clínica, eu sinto realmente que essa questão das redes sociais fazem parte dessa geração, né?
Eu, por exemplo, vocês não, vocês devem ter a metade da minha idade, um pouco menos da metade, inclusive, mas a minha geração, a gente viu a internet crescer, né? Vocês dois aqui são mais velhos, vocês sabem disso. A gente viu a internet nascer, a gente nasceu numa época que isso não existia, mas é diferente de vocês, né? Eu fui alfabetizada com lápis, caderno de caligrafia. A maioria, muita gente hoje está sendo alfabetizada sem mexer no lápis, né? Sem sequer tocar no lápis. E a gente vê muitas famílias e muitos pais trazerem as questões dos filhos não escreverem mais, não ter mais aquele hábito, né, que a gente tinha de escrever nas linhas e tal. Enfim, faz parte da realidade. Então, a intenção aqui minha é a gente pensar como que o nosso cérebro está mudando e mudou ao longo dos anos com outras tecnologias, né? Tecnologias, não estou falando só de informática, estou falando de coisas que a gente aprendeu e a gente desenvolveu para se adaptar ao mundo que a gente vive hoje, né? A escrita é uma delas, né? A linguagem é outra, a questão da cultura é outra. Mas como que o nosso cérebro ele está se transformando mais rapidamente e todo pró tem contra e todo contra tem pró, né? Então, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, a gente está perdendo muito com a questão das redes sociais. Mas eu não vim falar mal das redes sociais, até porque, se não fosse elas, a gente não estava fazendo, inclusive, essa transmissão ao vivo, né? Eu não faria hoje os meus atendimentos online, vocês não estariam conectados, né, com o mundo. A gente tem muita coisa boa e muita coisa para aprender e para se desenvolver com as redes sociais, né? Hoje tem sistemas informatizados que auxiliam em muita capacidade de comunicação, de aprendizado, né? O fato da gente poder falar com gente no mundo inteiro, né, apertar um botãozinho lá e se comunicar, sem dúvida nenhuma. Então, a gente não vai ficar aqui num fla-flu discutindo se as redes sociais são boas ou não são boas. A gente vai falar, eu quero que vocês analisem, que vocês são capazes de analisar e tentar chegar a um equilíbrio, né? Se isso é possível. Porque a gente vai perceber nas pesquisas médicas e neurocientistas ao longo do mundo que a gente está cada vez mais usando as redes sociais de forma descontrolada, né? Então, imagina assim, vocês estão sentados aí com um aparelhinho que hoje tem mais capacidade tecnológica do que a NASA quando enviou a primeira espaçonave para a Lua, né? Então, como a gente não vai se encantar com isso, né? Então, o tempo inteiro vocês estão sendo estimulados, né? Sendo abduzidos aí a atenção de vocês para isso, né? Um outro dado importante de uma pesquisa que saiu recentemente, também feito por um neurocientista, é que a gente normalmente acessa as redes sociais a cada 10 minutos. Então, eu vou ficar aqui por volta de uns 35 minutos falando, vocês provavelmente vão acessar. Se vocês estiverem com o celular aí, vão acessar. E as pessoas que estão em casa também. Enquanto eu estou falando e o pessoal está lá no YouTube assistindo a minha fala, feeds de notícias vão passando aqui no celular, né, do lado direito. Então, a quantidade de informação, a quantidade de conteúdo que distraem a gente, inclusive dessa palestra, né? Então, o que a professora estava falando nesse dia é justamente como que está difícil ensinar, né, e fazer os alunos se centrarem numa pessoa falando ali, né, e falando há 20 anos, pela experiência que ela tinha, se isso tudo está acontecendo aqui, né, no nosso bolso, né, nessa telinha encantadora, né? Então, a gente não está aqui justamente para colocar a bola de um lado ou a bola de outro, mas a gente vai falar um pouquinho do que isso é capaz de fazer com a nossa capacidade de pensamento, de reflexão, de crítica. Tá bom? Bom, 1/3 da população mundial atualmente usa a rede social, né? E vocês sabem quais são as principais delas, né? O Facebook vem ali como a principal, né? O WhatsApp vem em segundo lugar, depois vem o Insta e aí vem outros, né? Então, 1/3 da população faz isso, está fazendo isso agora num volume descomunal, né? Então, também a gente pensou nesse tema, Marcelo tinha separado vários temas para a gente falar, esse não estava lá, surgiu de última hora,
porque eu tenho sentido uma preocupação mais momentânea, porque eu sei que essa fase da pandemia, ela gera na gente uma necessidade de estar se comunicando, se conectando, já que a gente não pode fazer isso pessoalmente, né? Então, eu fico muito preocupada, e não só eu, médicos e outros profissionais da área de saúde mental, que quando acabar a pandemia, e a gente vai passar por ela, outras doenças decorrerem daí, né? E relacionadas à saúde emocional, né? Então, a gente vai falar nesse sentido da gente, claro, buscar uma reflexão, né? Buscar se situar e entender que esse aparelhinho que está no bolso de vocês, que está ali na minha bolsa, quem controla ele somos nós, não é nós que controlamos ele. Então, o problema não está no aparelho, não está na rede social. O problema é o uso que nós fazemos disso, né? O problema é a gente não ter consciência de que esse controle é necessário ser feito e que há, sim, a possibilidade de utilizar positivamente, mas com intencionalidade, né? Bom, então vamos começar. Eu separei alguns slides para a gente poder ir conversando. Como que as redes sociais modificam o nosso cérebro, né? Primeiro, nós temos no nosso cérebro áreas específicas que, digamos assim, são responsáveis pela gestão de algumas das nossas atividades, das nossas funções principais, né? Então, uma das nossas funções principais tem a ver com a memória. E o que acontece no nosso cérebro, nessa fase, nesse momento que a gente está vivendo, de um acesso ilimitado às redes sociais, é que a gente pouco se esforça para gravar as coisas, né? Então, a quantidade de estímulos que a gente recebe de informação, alguns especialistas dizem que a gente está na era da informação, não da formação. Então, cada vez menos a gente recebe informações, mas cada vez mais a gente recebe informações, mas cada vez menos a gente retém essas informações. Ou seja, a nossa memória, ela fica ali de acordo, né, com as atividades do que a gente precisa ali, porque a gente chama de memória de trabalho, né? Então, eu utilizo a minha memória num nível muito superficial, considerando tudo aquilo que eu sou capaz de memorizar, né? E aprendizado, né, na vida, se desenvolver, tem a ver com usar muito bem a nossa capacidade de memorização, né? Aliás, quando as pessoas perguntam assim, o que é ser inteligente do ponto de vista cognitivo, uma das respostas é, quanto que você consegue memorizar as coisas, né? Então, eu não estou falando só da memorização de ter que estudar para uma prova, né? E aí, no dia seguinte da prova, a gente entra lá na escola, nem fala com ninguém, né? Ou na universidade, não fala comigo, senão eu vou esquecer, né? E aí, os alunos tensos, bota tudo na prova, a ponto de que, quando a prova termina, a gente nem lembra mais o que a gente estudou, né? E nem lembra mais quais são as questões que caíram naquela prova. Então, essa memória que a gente chama de memória de trabalho. A culpa não é nossa de usar mais a memória de trabalho no colégio, não é. A culpa é do sistema que cobra da gente essa avaliação momentânea, né? O correto seria a gente ser estimulado a aprofundar mais a nossa memória, né? E como é que eu aprofundo a minha memória? Com esforço, retornando ao conteúdo, né? Então, o correto seria a gente ter... Essa é uma discussão para uma palestra inteira, de uma tarde inteira, mas o correto seria a gente retomar os conteúdos com uma periodicidade. Não aquela coisa que eu estudei e agora eu só vou ver isso no vestibular, mas lá no vestibular eu vou fazer um intensivão, vou fazer a prova e novamente vou esquecer 2, 3 meses depois quais foram as coisas que eu estudei ou que caiu naquela prova, apesar de ter sido muito bem sucedido, né? Então, a capacidade de aprendizado tem a ver quão profundo está a minha capacidade de memorização e quanto que aquilo faz parte da minha vida. Veja bem, quando você abre a rede social, nada disso que eu falei está em jogo, né? É uma série de informações, uma série de conteúdos, uma série de
de coisas acontecendo, e a gente faz aquela leitura aleatória, não é verdade? Aquela leitura aleatória, assim, a gente vê, e aí para o cérebro, a gente está mudando uma estrutura que a gente foi criado, né, para falar, para se comunicar, né, para desenvolver a nossa capacidade cognitiva. A gente está dizendo para o cérebro que ele aprende assim, com uma linguagem, com uma leitura aleatória. E a gente vai reproduzindo essa leitura aleatória em todas as coisas que a gente faz, né? Haja visto, outro dia eu apliquei um teste lá na clínica para um adolescente, pedi para ele ler um texto da faixa etária dele, interessante, e pedi, inclusive, para depois ele comentar o que ele achou mais importante no texto, né? E vários pontos ele não lembrava de ter lido, né? Sim, mas isso não é um problema dele, é um problema do momento que a gente vive em função desses estímulos, né? Então, a questão da rede social, ela aumenta muito a nossa distração. A gente fica muito mais distraído, porque o tempo inteiro nós somos motivados, né, a fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, assim, enquanto eu estou com o feed do Instagram aberto, tem alguém lá no Face me mandando uma mensagem, as várias notificações do meu WhatsApp de mensagens, né? Então, a gente fica com a nossa atenção difusa. Essa atenção difusa, ela gera na gente um estado de distração constante. Mesmo quando a gente quer se concentrar, a gente não consegue, porque nós estamos habituados a isso. Entende? Então, a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem uma neurologista chamada Susana Herculano, ela desenvolveu e desenvolve até hoje estudos nessa linha da neurociência, que ela fala assim, o nosso cérebro, ele não consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Ele só presta a atenção em uma coisa só de cada vez. Então, você imagina, né? Você está lá estudando agora, não sei quantos estão tendo aula online, né? Então, como é importante separar, nesse momento do estudo, um espaço apropriado para isso. Vocês, não sei se vocês frequentam biblioteca daquelas bibliotecas públicas, né? Que a gente ia antigamente para pegar o livro, e a gente ia excitado porque não podia falar, mas a gente tinha que falar, e aquele monte de adolescente sem poder se comunicar, porque o ambiente era propício para isso, né? Aquele silêncio, você praticamente ouvia, né? Provavelmente isso está mudando, as páginas dos livros do leitor ao lado, né? Então, o ambiente propício para que a gente esteja com a nossa atenção e o nosso foco voltado para uma coisa só. Porque a qualidade do que a gente apreende está relacionado ao foco que eu dou àquilo. Entendeu? Então, por isso que os professores implicam tanto com o celular e com as conversas aleatórias. Essa dificuldade de se concentrar, essa distração, ela acaba se expandindo para várias áreas da nossa vida. Então, se alguém faz alguma coisa ali, opa! Interessante, há aproximadamente 30, 40 anos atrás, foi medido quanto tempo a gente fica concentrado em alguma coisa, né? Focado em alguma coisa. E isso era ali na faixa de 23, 27 minutos. Hoje em dia não passa de 4. Né? Então, assim, a gente ouve falar, criança não consegue ficar mais de 3 minutos. Não é só criança, não. Nós também, adultos, adolescentes, jovens, né, todos nós aqui que estamos numa faixa etária de acesso contínuo a essas redes sociais. Exatamente por isso, porque a gente tem uma capacidade descontrolada de perder a concentração. Né? O outro aspecto relacionado a como que o nosso cérebro muda é porque a gente demora a retomar a concentração que a gente estava antes. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma palestra, né? Se alguém entra e faz um movimento e eu me desconcentro, preste atenção naquilo, em média, veja bem, pasmem, eu posso até voltar a falar, mas eu vou demorar, em média, 23 minutos para estar exatamente no ponto que eu estava. Isso são estudos científicos, né, feitos com cérebros de pessoas do mundo inteiro. Então, a gente demora 23 minutos para voltar naquilo. Então, imagina se a gente pega o celular a cada 10 minutos na sala de aula,
ou em qualquer lugar que vocês estejam, não estou falando só para jovem, adolescente, adulto também, como é que fica a nossa capacidade de produção, né, produtiva, nossa capacidade de aprendizado? Praticamente é um vazio, é um buraco sem fundo, né? E aí, a média atual de concentração é de 3 a 5 minutos, né? A gente não consegue ficar mais do que isso, exceto se a gente começar desde já, se a gente diminuísse o tempo pela metade que a gente passa nas redes sociais, a gente poderia dizer que a gente começaria desde já a fazer uma mudança, e essa mudança vai impactar o futuro de vocês, o meu, o futuro da humanidade, né? O próximo slide ali, para a gente continuar. Uma outra mudança significativa que os estudos de neurociência têm mostrado recentemente é que essa autoestimulação nos centros de recompensa do cérebro, eles causam dano comparado, por exemplo, a pessoas que estão viciadas em álcool, drogas e etc. Né? Então, os danos causados no cérebro de quem utiliza a rede social é a mesma, claro, sem controle, descontroladamente, são os mesmos danos de pessoas que são viciadas, que têm algum tipo de adição. Né? Incrível isso, impressionante, mas isso tem a ver com a forte estímulo e reforço que a gente recebe todas as vezes que a gente posta algo nosso, ou todas as vezes que alguém ou algum dos nossos seguidores comentam isso, né? A gente, aliás, faz isso, ninguém posta lá para não receber, né, comentários e likes, etc. e tal. Toda vez que a gente recebe um grupo de ok, de parabéns, de muito lindo, tal, uma descarga de dopamina. Dopamina é conhecida como hormônio da felicidade. Uma descarga de dopamina ou hormônio do prazer entra no nosso cérebro. E aí, essa sensação de bem-estar que a gente sente, ou de mal-estar e de ansiedade, de angústia, quando o contrário, quando a gente posta e ninguém faz nenhum comentário, ou não tem um público tão amplo assim falando a respeito, isso tem a ver com uma mudança cerebral. A gente está entrando numa seara que a gente chama de vício psicológico, né? As pessoas, na sua grande maioria, em várias pesquisas relacionadas à rede social, ficou claro que as pessoas que mais postam conteúdos sobre si, sobre o que faz, sobre a sua pessoa, têm altos índices de insatisfação pessoal, insegurança, ansiedade e depressão. Incrível, né? Mas para a gente parece que está tudo perfeito. Aliás, ninguém posta que está ansioso, né? Ou que está triste, ou que não tem amigo. Então, essa sensação, na verdade, não é uma sensação apenas, né? É uma compulsão que vai se desenvolvendo, porque a gente vai se acostumando como uma droga. Todas as vezes que eu posto algo e alguém comenta ou dá um like, isso gera em mim um bem-estar temporário, né? Ali, temporário. Até que eu poste o próximo. E isso vai se tornando um vício, né? Vício psicológico, a ponto de ter pessoas que não conseguem sair disso, e hoje já tem tratamento, né? Aliás, o vício, que eles chamam de vícios tecnológicos, já consta lá no Código Internacional de Doenças, né? Tem protocolo, tem tratamento médico, medicação. Então, assim, a gente está falando aqui de observar essas questões, de analisar e de se autocontrolar em relação a isso, né? É lá o que a gente chamou de vício psicológico, né? Vamos continuar? A gente tem visto e tem chegado à conclusão que essa nossa geração, essa geração que a gente vive hoje, me incluindo, é uma geração que tem estado cada vez mais individualista, né? Essa sensação de que eu tenho um monte de amigo, e que, na verdade, eu não tenho amigo nenhum, ao invés... engraçado que o nome é rede social, né? Parece que, uau! Né? Eu sou, uau! Todo mundo me conhece, né? Todo mundo gosta de mim, sou a pessoa. Mas, no fundo, na verdade,
é uma geração extremamente isolada, né? Porque ao mesmo tempo que tem 300 amigos, no momento que necessita, ou no momento que tem ali a possibilidade de estar com alguém, são poucos, né? E tem gerado, sim, essa sensação de individualismo, né? Recentemente, eu estava lendo um artigo a respeito, em média, quando a gente está numa relação, uma interação social, né? Nós conversando, na cara a cara, olho no olho, né? Podendo dialogar, a gente, em média, fala sobre a gente 40% do tempo, né? Então, ali, 40% de um, 40% do outro, e os outros 20% sobre coisas generalizadas, gerais. Na rede social, a gente fala, em média, 80% da gente. Então, a gente está tornando o canal da rede social algo que tem a ver com essa postura narcísica, né? E isso não é só aqui no Brasil, não, né? A gente tem visto isso ao longo do mundo inteiro, essa dificuldade de abrir mão de si, do seu prazer em função do outro, né? Então, como numa interação pessoal a gente pede desculpa, né? A gente se entende pelo olhar, a gente tem a questão do afeto, né? Aliás, a questão do afeto é algo que muda muito a história da nossa história, né? E numa rede social isso não é possível, né? Então, o afeto, o toque físico, essa coisa de se abraçar, que a gente agora, mais recentemente, não está podendo fazer, de apertar a mão, de dar um chega, né, um carinho, um afago. Esse ato, ele nos torna pessoas muito mais saudáveis, né? Os estudos mostram que as crianças que recebem afeto, nos seus primeiros anos de vida, sobretudo nas primeiras horas de vida, elas têm uma tendência a serem adultos com muito mais capacidade de gerenciar ansiedade, estresse, com muito mais capacidade de se conhecer, de se amar. E, veja bem, quando a gente faz isso com os nossos filhos, a gente também está fazendo isso com os nossos netos, porque as crianças que recebem afeto e os adolescentes que recebem afeto físico, carinho físico, não estou falando só de palavras de afirmação, não, nem de presente, estou falando de carinho físico. Esses adolescentes, essas crianças, tendem a reproduzir isso nos seus filhos, né? Então, quem é pai aqui, mãe, que está nos assistindo, que está aqui pessoalmente, quando vocês fizerem isso com os filhos de vocês estão reproduzindo. Agora, a rede social, ela não permite isso, ela tira isso da gente e a gente fica ali no nosso mundinho particular, né? E veja bem, todo mundo perde com isso, só quem ganha são as mega empresas, né, da área de tecnologia, da área tech, que quanto mais a gente tem a nossa atenção presa, né, quanto mais a gente fica refém daquilo, né, centrado naquela informação ou naquela rede, mais eles ganham, né? Quanto mais tempo a gente gasta ali, mais anúncios, mais vendas, né? E a gente está ali, né, só consumindo informação. A verdade é essa, né? A gente está consumindo informação. Uma outra mudança importantíssima, né, que eu queria discutir com vocês é que quando a gente está envolvido ali na questão da rede social, sem ter um controle sobre ela, a gente desenvolve a nossa capacidade reflexiva, né? Ela diminui a atividade nas estruturas de pensamento reflexivos, né? O que isso significa? Eu falei que a gente fica consumindo informação e que a gente é uma geração informada, mas não formada. Quanto tempo demora para você se formar? Vocês estão aqui estudando ensino médio, faculdade, né? Quanto tempo aqui, quem fez faculdade, um mestrado, uma pós, quanto tempo a gente gasta para se formar de fato, né? E quanto tempo a gente gasta para se informar de alguma coisa e sair falando por aí? 100 anos, mais ou menos, ou até um pouco menos, para você escrever um livro,
Você demorava muitos anos, né? Você gastava muito tempo da sua vida, não só escrevendo, revendo, você também gastava muito dinheiro. Se eu não tivesse muito dinheiro para ir bancar a publicação desse livro, você tinha que passar por um crivo de avaliação das editoras muito forte. Então, ou seja, a chance da gente pegar um livro nessa faixa dessa década aí, dos anos 60, 70, até antes disso, 80, até um pouquinho antes disso, e a gente pegar conteúdos relevantes é muito maior. Hoje em dia, a gente entra na internet e qualquer um fala qualquer coisa, não é verdade? Para todo mundo ouvir, sem um crivo. Quem é que analisa e faz algum filtro para saber se aquela informação é verdadeira ou não, né? É claro que, por outro lado, as pessoas podem se expressar muito mais, né? As suas ideias. A possibilidade de expor o que pensa não está mais limitada a um grupo seleto de pessoas. Até porque tem muita gente escrevendo bem na internet, mas também tem muita gente escrevendo muito mal na internet, e isso, muitas vezes, não facilita essa nossa capacidade de avaliar, de criticar, de pensar a respeito, né? Então, a rede social, ela nos deixa, que um autor, eu esqueci o nome dele agora, fala que a geração superficial, né? Nos deixa mais superficiais, porque a gente não tem nem tempo, né, e nem recursos para isso. Não foi para isso que a internet surgiu e que as redes sociais surgiram, para poder ter tempo de criticar, né? Então, essa fala dele eu acho bem forte, mas de alguma maneira é uma luz que acende para a gente, uma luz amarela, né? O quanto que a minha capacidade de refletir, de criticar, de participar, de opinar, de fato está sendo possível através das redes, né? A gente vê muita discussão nas redes sociais, né? A gente vê muito partidarismo, a gente vê muita bipolaridade, né? A gente vê pessoas se expondo o outro, e também a gente vê muita coisa interessante, muita possibilidade, muito potencial, muita gente escrevendo bem, colocando as suas ideias para fora. Enfim, é uma análise que a gente precisa fazer, né? E quais são os prejuízos, do ponto de vista neurológico, para a gente, quando a gente tem uma diminuição da atividade das estruturas de pensamento reflexivo? Quais são, qual é o impacto disso? O principal prejuízo, os principais deles: número 1, a leitura, né? Não preciso nem perguntar aqui, mas diminuiu muito a nossa capacidade de ler livros, né? Não só livros, mas de nos manter concentrados numa leitura, sobretudo quando essa leitura requer um esforço. Por quê? Nós estamos nos adaptando a ter recompensas muito rapidamente, sem esforço, né? Lembra lá que quando a gente recebe uma recompensa no nosso sistema de recompensa, o nosso sistema de prazer, né, a nossa sensação de prazer aumenta muito. E a nossa tolerância para aquilo que é desafiador ou que não nos dá um prazer tão imediato, como, por exemplo, um like, um ok, uma valorização, uma estrelinha, é capaz de fazer. Então, aumentou muito o número de pessoas que acessam as redes sociais, mas diminuiu muito o número de leitores, né? Acho que vocês percebem isso. As livrarias estão cada vez mais vazias, cada vez menos as pessoas andam com livro, né? Eu vim do Rio de Janeiro e a gente andava no metrô lá, alguns anos atrás, era 1, 2 livros, né? Hoje em dia, eu acho que nem tem mais. Se alguém for visto com um livro, o que você está segurando? O que é isso? Né? Para alguns de nós que estão nascendo agora nessa geração, das crianças, o livro está cada vez mais escasso, né? Por quê? Porque a gente não tem mais tolerância, nós estamos perdendo a tolerância de se manter preso a um conteúdo só. Mas como é importante, né? A leitura, se não for a forma mais complexa de utilizar o cérebro, é uma das mais importantes, uma das mais complexas, porque a gente utiliza várias áreas do nosso cérebro para conseguir ler alguma coisa, sobretudo as leituras mais desafiadoras, né?
Outra coisa que a gente perde muito, um prejuízo muito forte, quando a gente deixa de ativar essas áreas mais reflexivas, que tem a ver com os pensamentos mais reflexivos, é que a gente começa a não produzir tantas ideias nossas, e mais reproduzir as ideias dos outros, entende? Eu não estou falando só de produção cultural, escrita, né? Estou falando de reflexões, de pensamentos sobre o outro, sobre o mundo, mas, sobretudo, sobre nós, né? Sobre quem nós somos, de fato, o que eu gosto de fazer, por que eu prefiro chocolate ao invés de morango, por que eu jogo com a esquerda, jogo com a direita, né? E por que eu prefiro me relacionar com um certo tipo de pessoas, tenho mais facilidade com outros ambientes, por que eu sou introspectivo, eu sou tímido, e a gente começa a embarcar nessa ideia do que os outros dizem da gente, né? Então, é uma reflexão importante a gente poder fazer as reflexões a respeito da gente, de fato, quem nós somos, independente da plateia, né? Que a gente seja a nossa única plateia, não é isso? E que, ao postar algo no Facebook, nas redes sociais, que a intenção seja simplesmente da gente estar lá como pessoa individual, mostrando algo que você é capaz de fazer, independente da quantidade de ok's, de like que a gente vai receber, né? Outra coisa que a gente perde muito com a questão da falta de reflexão e de uma cultura cada vez mais superficial do mundo atual, é essa capacidade que a gente tem, né, única do ser humano, outra capacidade que só a gente tem, que é a da criação artística, né? Puxa, quantas coisas a gente foi capaz de desenvolver ao longo dos anos, né? A produção artística. Aliás, o que nós somos hoje tem a ver com essa construção, esse desenvolvimento artístico, cultural, que foi se passando de geração em geração, né? Então, como que a gente perde isso? Quando que a gente deixa de investir nessas questões? Porque isso requer reflexão, requer tempo, requer tentar, se esforçar, e não necessariamente a gente vai ter um público batendo palmas, né? Muitas vezes isso vai fazer parte da nossa história, da nossa experiência. Eu tenho pacientes que escrevem coisas assim que vocês não acreditam. Você fala assim, meu Deus, que talento! Que sabem tocar, que cantam. Outro dia uma mãe fez um filminho assim de uma menina cantando e sem ela saber, mas que voz, que talento, textos maravilhosos, pinturas, produções, desenhos, enfim, a gente tem essa capacidade, não é uma capacidade exclusiva de outros seres vivos, é a nossa capacidade, a gente tem que colocar em prática, e a gente está perdendo isso com a questão das redes sociais, né? Mas, para motivar vocês um pouquinho, e a gente não ficar falando só das coisas, né, que a gente deveria não fazer, né? E eu vou falar das coisas que a gente deveria fazer, né? Os estudos também na neurociência, em vários lugares no mundo, listam pessoas que se dizem bem. Estar bem não significa não estar mal. Entendeu? Ou ser saudável não significa não ter doença. Isso é muito importante, né? Então, estar bem é estar bem apesar da doença, apesar do medo de uma crise sanitária, apesar do desemprego, Estar bem é poder sobreviver bem, poder ter uma vida minimamente agradável, uma vida que a gente consiga superar. É aquela coisa que a gente diz assim, ó, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Em outras palavras, ter resiliência, apesar das dificuldades, apesar de eu não poder agora, e a gente não deixar se levar pela circunstância negativa. E aí essas pessoas listaram várias delas, eu trouxe algumas para vocês pensarem, refletirem, né? Algumas que nós falamos aqui, outras que a gente vai falar. Então, uma delas tem a ver com vínculos afetivos, né? Os vínculos afetivos, eles dão sentido à nossa vida, né? Ninguém está aqui por um acaso, ninguém nasceu assim do nada, né? Veio de uma história. Por mais que a gente não esteja vivendo com a nossa família de origem, provavelmente outra família ou outras pessoas
nos acolheram, nos cuidaram, né? Então, nós não estamos aqui por acaso, a gente precisa das pessoas, né? Não só a gente precisa das pessoas, mas as pessoas precisam da gente. Os vínculos afetivos é uma capacidade que nós desenvolvemos, não só nós, mas também outros animais, mas que a gente transforma, é uma pílula da felicidade, né? Se você tem vínculos com pessoas, se você tem pessoas com quem contar, se você tem o que a gente chama de líderes, né? Eu não estou falando daquele líder que eu faço tudo o que ele faz, né? Que eu copio ele em tudo. Estou falando daquelas pessoas que são nossas referências, não é verdade? Queria que vocês refletissem aqui rapidamente, e você aí na internet em casa, quem são as suas referências? Quem são aquelas pessoas que fazem você querer ser melhor, seguir um exemplo? Essas pessoas, elas não estão lá por um acaso, a gente faz vínculo com elas, né? Às vezes as pessoas dizem assim, Lindomara, eu não tenho essa referência, eu vim de uma família totalmente, transformada negativamente, sem estrutura emocional, eu não tenho isso, por onde eu passei. Acontece sim, acontece, né? Mas aí, por isso que entra a questão da leitura, né? A nossa referência, não necessariamente presencial, mas pessoas que estão nos contando alguma coisa, estão falando dela, da história dela, e a gente pode expandir a nossa capacidade através do conhecimento da vida que essas pessoas tiveram, né? Então, vínculos afetivos, digamos assim, é o que mais estimula a gente a acordar de manhã, né? A querer viver, né? Então, o que com a rede social, isso se perde, né? Bastante. Outra coisa que eu adoro, eu falo sempre, atividade física. De preferência, atividade física fora de casa. E aquelas, eu não estou falando de atividade física que você dá uma voltinha na praça e diz assim, tá bom, Lindomara, dei uma voltinha na praça, já fiz atividade, dei um passeiozinho com o cachorro, não. Essa atividade física que a gente está falando aqui é aquela atividade que é capaz de fazer você suar. Se você suou, ou seja, o teu sistema cardiorrespiratório, ele se exercitou a ponto de que várias substâncias e hormônios fazem com que o teu cérebro comece a sentir prazer e satisfação. Veja bem, gente, existem pacientes que são pacientes que utilizam medicação para depressão, por exemplo, e que aos poucos vai substituindo a medicação, que é uma química, né, por atividades físicas. E aí descobre prazeres incríveis. Então, eu sempre coloco isso para os adolescentes, né? Eu vim de uma família que pratica esporte, eu sempre pratiquei esporte, e eu acho muito bacana a gente poder descobrir algo que a gente gosta de fazer, mas tem que ser algo que a gente gosta de fazer. Não é entrar na aula de natação porque o pai quer, porque eu tenho problema respiratório, ou eu vou fazer bike porque é necessário para a minha saúde. Não. Descobrir algo, um esporte para se apaixonar. O esporte para se apaixonar, eu digo que é o terapeuta particular, né? Você está ali com você sabe, o seu desempenho está melhorando, não está? Você bota um podcast, você vê a natureza, enfim, é incrível a transformação que esse hábito faz a nossa vida, né? Olha só, eu estou colocando questões que fazem as pessoas mais felizes e que, veja bem, não tem nada a ver com estar na rede social, apesar da gente receber essas recompensas rápidas, sem esforço, quando a gente posta uma foto, né? Mas são recompensas momentâneas. Estou falando de bem-estar que fazem com que dê substância à nossa existência, né? Outra questão que aparece muito, alguns chamam de fé e outros chamam de esperança, né? Normalmente chama de fé alguém que tem alguma experiência religiosa com Deus. Outros têm a ver com essa sensação de que vai passar, de que já passei por situações, né? Porque é melhor um dia acordar no dia seguinte. Essa sensação de que a minha vida não se resume a isso, né? E que existe algo que está cuidando de mim, que está cuidando das coisas, e eu não estou sozinho, ela é muito importante para a nossa sensação de felicidade e de bem-estar, né? Então, veja bem, enquanto a gente está aqui falando, eu comecei falando que sensação
importante é a gente chegar na casa aqui na igreja, onde a gente, inclusive, frequento com a minha família, a gente se sente acolhido. Eu não sei se vocês, mas a sensação que eu tenho quando eu venho na igreja é que é uma outra parte de mim, né? Às vezes eu nem sei o nome de vocês direito, mas é a nossa família, né? Essa sensação de que nós não estamos sozinhos. E como é importante. Então, a gente não está só falando de fé e esperança, porque eu estou aqui na igreja falando, mas é porque isso faz parte das pessoas que dizem ser felizes ou têm uma qualidade de vida maior, né? E o outro aspecto tem a ver com pensamento crítico e autonomia, né? Separar os dois ali, autonomia é essa capacidade que eu quero beber água, eu levanto e vou beber água, né? Eu quero botar a mão no bolso, ou eu quero falar alguma coisa, ou eu posso tomar decisões, ou eu posso fazer, controlar, né? Me movimentar, tomar decisões por mim mesma, né? As pessoas que têm essa possibilidade, elas se dizem mais autocentradas, né? Se dizem mais capazes, e isso mexe muito com a capacidade de bem-estar, né? Possibilidade, aliás, um dos estímulos que também mexem com a nossa área relacionada à recompensa positiva no cérebro, tem a ver com ganhar dinheiro por um esforço que você fez, né? Então, alguns estudos agora, recentemente, também da Suzana Herculano, fala sobre isso. Quando você é recompensado financeiramente por algo que você fez, não é assim, de repente, ganhei uma grana do meu pai, da minha avó, final de ano, de presente. Não é isso. Eu me esforcei, eu corri atrás e eu recebi. Quem trabalha aqui sabe muito bem, né? Que é a gente bater uma meta, que é atingir um patamar, né? Então, essa sensação de prazer, né, de autonomia por algo que eu fui capaz de fazer, o que com a rede social fica totalmente prejudicado, né? Nós somos recompensados com muito pouco esforço, entende? Nós somos recompensados praticamente com esforço nenhum. A gente fica ali só consumindo informação, né? Só sendo, enfim, lavados de informação, e a gente não faz esforço nenhum. Está tudo lá, né? O pensamento crítico tem a ver com aquela coisa da capacidade de reflexão, né? E eu fico pensando, quando eu estava preparando esse material aqui para a gente falar, tem tudo a ver, aliás, tem tudo a ver não, né? O mundo e tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, ele caminha contrário àquilo que a gente precisa fazer aqui, né? Que é buscar o mundo a uma reflexão, buscar o mundo a ver coisas, a sentir coisas que muitas vezes eles não são capazes de sentir, né? Então, a nossa capacidade reflexiva para entender Deus, conhecer Deus, ler sobre Deus, a gente precisa estar com isso muito bem desenvolvido, né? E aí, quando eu falo de ler sobre Deus, né, por exemplo, ler a Bíblia, a nossa capacidade de leitura está muito prejudicada. Imagina ler a Bíblia, que exige muito esforço. Apesar de ter Bíblia revista, Bíblia revisada, Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia isso, Bíblia aquilo, Bíblia comentada, é uma leitura muito densa. E se a gente não tiver com a nossa capacidade de concentração, memória, e se a gente não tiver com a nossa capacidade de reflexão e pensamento crítico intacto, ativo, a gente vai desistir, né? É por isso que a gente percebe que cada vez menos se lê a Bíblia. E cada vez mais as lideranças da igreja fazem esforços sobremaneiras para que, de alguma maneira, o jovem, o adolescente, a igreja no geral, possa entender a Bíblia e colocar isso em prática, né? Então, ler a Bíblia também não é como você lê uma obra literária qualquer, né? Porque muita gente lê a Bíblia várias vezes e nada muda na vida dela, né? E aí eu estava pesquisando assim, textos bíblicos que têm a ver com essa coisa da reflexão, né? Em relação à Bíblia, nós temos, em relação à palavra de Deus, né, a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos em missão, não é verdade? Nós estamos em missão. Mas como que a gente vai sair em missão se a gente não sabe qual é a nossa missão? O que está escrito na missão, né? Já viu a missão de uma empresa, de um colégio, né? Missão, valores, né?
que é a missão? O que está escrito nessa missão? Do que essa missão fala? Então, não só a gente tem que estar com a nossa capacidade cognitiva intacta para poder entender, ler e ser capaz de interpretar, mas a gente precisa estar inspirado por Deus, né? A Bíblia, ela é conhecida como o livro da revelação. Então, não é uma leitura qualquer. Por mais que eu seja um bom leitor, se me debruce sobre a Bíblia, se eu não tiver essa inspiração, e aí eu quero falar sobre isso, né, com vocês. A inspiração que vem de Deus, ao, por exemplo, a gente lê uma Bíblia, né? A gente está falando da rede social, que não tem inspiração nenhuma, né? Que não desenvolve na gente capacidade de reflexão. E eu estou fazendo um link com o propósito que a gente existe nesse mundo, né? Que é se aproximar de Deus, que é viver com Ele e que é transmitir a verdade, o amor de Deus para outras pessoas, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente não é capaz nem de parar para se concentrar e para fazer uma leitura minimamente necessária, né? Então, eu pesquisei e descobri esse versículo quando Jesus ressuscitou, né? Aquela situação incrivelmente inimaginável, inexplicada, né? Inimaginada não, que já foi previsto, mas inexplicável. Como é que pode, de repente, o nosso mestre ressuscitou? E ele ressuscitou e encontrou todo mundo em choque. Meu Deus, será que é um fantasma mesmo? Ou será que é ele mesmo ou é um fantasma? Né? E aí, a Bíblia fala que Jesus abriu o entendimento deles para que pudessem compreender as Escrituras. Está lá em Lucas 24, 45. Ó. Vamos ler juntos aqui? Então, Jesus abriu o entendimento deles para que pudessem compreender as Escrituras. Eu sou uma profissional da área de saúde mental, eu fico imaginando que parte do cérebro Jesus abriu para facilitar o entendimento deles nas Escrituras. Neurologicamente é fácil de explicar, sim, é possível explicar, porque a gente tem uma área no nosso, eu falei no início aqui, o córtex pré-frontal, que é essa capacidade que a gente tem de refletir, de analisar, de criticar, de controlar os nossos impulsos, de tomar decisão e de planejar, né? Então, existem alguns psicólogos americanos, em várias pesquisas, tentando avaliar o que acontece no cérebro de alguém que tem uma experiência religiosa. Para a gente aqui é a conversão, né? No momento que a gente aceita Cristo. O que acontece fisicamente no cérebro? É muito incrível, vocês podem pesquisar, depois eu posso mandar os links dos trabalhos científicos. Existe uma mudança na estrutura do nosso córtex cerebral quando isso acontece. As máquinas de ressonância e de eletrocefalograma é capaz de registrar. Existe uma mudança na nossa estrutura quando a gente tem uma experiência com Deus, né? Então, eu fico imaginando que Jesus pode ter feito essa mudança na vida deles, no córtex cerebral, né? Então, meu desejo aqui também nessa noite é que vocês possam promover essa mudança no hábito de vocês. Vocês possam usar as redes sociais mais pró do que contra, e que vocês possam também pedir para Deus aquilo que Salmos fala, né? Abre os meus olhos, abre o meu coração para entender a Tua palavra, né? Então, que vocês possam usar isso no momento que vocês estiverem se debruçando diante de uma leitura tensa, que vocês possam usar e pedir a Deus para que Deus possa dar um entendimento a vocês. Tá bom? Quero agradecer, muito obrigada por esse tempo aqui. E ali, ao final, eu vou estar à disposição, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente poder conversar. Obrigada, Marcelo. Bom, obrigado, Lindomara. Então, estamos encerrando já. Lembrando que amanhã temos o culto da mocidade, vai ter o culto da mocidade ao vivo aqui na igreja amanhã, no presencial. O nosso culto no domingo também está mantido, mesmo com o bloqueio da ponte que nós vamos ter, mas está mantido. E só queria orar para a gente poder encerrar. Lindomara, mais uma vez, obrigado.
Amado Deus, obrigado pelo nosso dia, Senhor Deus, obrigado por esse tempo agradável que a gente teve, Senhor Deus, tempo bom de eu poder ouvir um pouco de como as redes sociais nos influenciam, Senhor Deus, positivo e negativamente, Senhor Deus, que a gente possa entender um pouco mais disso e compreender e poder lidar melhor com a situação, Senhor Deus. Obrigado por todos que vieram aqui, obrigado por os que também estão lá na internet, nos vendo, nos ouvindo, que vão nos ver, Senhor Deus, estás abençoando a todos. Cuida de todos nós agora nesse final de semana, Senhor Deus, afasta qualquer problema, Senhor Deus, essa doença que está tanto nos afligindo, Senhor. E, Senhor Deus, cuida do culto para que todos sejam abençoados no domingo também, Senhor Deus. Cuida